Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta liturgia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do apóstolo Tomé. As Sagradas Escrituras não nos falam muito sobre Tomé. Tomé aparece em alguns textos bíblicos. Um deles é o texto ou a passagem em que Jesus aparece aos discípulos, mas que Tomé não está com eles. E quando ele chega aos discípulos, fala para eles que nós vimos o Senhor, ele duvida. Eu não vou acreditar se não puser o meu dedo no seu lado, se eu não ouvir suas feridas. Outra passagem que nos fala de Tomé é quando Jesus diz: aonde eu vou, vocês também irão. E Tomé questiona Jesus: como é que iremos se não conhecemos o caminho? Isso aí é em João, capítulo 14, versículo 6. Senhor, nós não sabemos nem para onde vai. Como vamos saber o caminho? Essas passagens deixam claros a personalidade de Tomé. Não é só a ausência de Jesus. Na ausência de Jesus, que ele tem essa personalidade, mas também na pessoa na frente de Jesus. Junto com Jesus, ele questionou as falas de Jesus. Ele questionou o que Jesus falou. Ele queria saber da verdade. Ele queria saber do que se trata. Ele questionou porque ele não entendeu o que Jesus falou. Jesus falou que vai ao Pai, que eles virão também. Mas não entendendo nada, ele questionou, ele não ficou quieto. Como muitas pessoas que às vezes também não entendem alguma coisa, mas fica quieto. Não entendeu nada, mas responde que sim, eu entendi. Mas Tomé, ele não faz assim, não faz aquilo. Ele questiona o que ele não entendeu. Isso faz parte da personalidade também de Tomé, das qualidades de Tomé. Tomé tem qualidades, mas Tomé tem também limitações. A limitação de Tomé, ou limitações de Tomé, são a falta de fé, a incredulidade. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus fala para Tomé: não seja incrédulo, mas acredita. A incredulidade de Tomé aqui representa a incredulidade também dos discípulos, dos demais. Eles também duvidavam. Eles também duvidaram das afirmações de Maria Madalena, quando o testemunho de Maria Madalena.
não é que eles acreditaram que realmente Jesus ressuscitou, mas simplesmente Jesus apareceu já. Só que o Tomé não estava. Talvez se Tomé estivesse quando Jesus chegou e João não estivesse, talvez seria João que teria um pouco dúvida ou questionamento. Mas como for, Tomé representa assim a incredulidade dos demais discípulos. A sua incredulidade, a minha incredulidade também. Mas nós não podemos olhar em Tomé só esse defeito, só essa limitação. Mas Tomé também tinha qualidades. Qualidade de Tomé é sua razão, é seu sentido de espírito crítico. Ele é modelo de cristão para nós, que não aceita qualquer coisa. Sobretudo no mundo como no mundo de hoje, nosso mundo de hoje. Mundo em que tem muitas mentiras. Mundo em que tem também muitos falsos profetas. Mundo em que tem muitas pessoas que enganam. Até Jesus falou sobre isso. Que virão muitas pessoas falando em meu nome, dizendo que são profetas, dizendo que são eu. Jesus falou aquilo. Precisa do discernimento, precisa de uma fé inteligente, uma fé iluminada para escapar a esse tipo de armadilha. Surgiu um profeta, um falso profeta, em nossos dias. Disse que curava o que prometia cura, mas que tinha como condição, no caso de mulheres, para curar, teria que exigir ficar com a mulher. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitas irmãs nossas, muitas mulheres, talvez por falta do espírito crítico, caíram nesse tipo de armadilha. Nesse caso aqui é falta de fé, não é questão de fé, mas é falta de inteligência também crítica, que questiona a fé. É verdade, a ressurreição de Jesus não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa. Porque até Jesus foi o único que morreu, que ressuscitou. Até hoje. Também não era fácil para aceitar. A luz da razão era inaceitável, era difícil para aceitar. Na sua carne, Tomé duvidou, Tomé questionou. Mas o que é importante, ele não permaneceu incrédulo para sempre. Depois acreditou em Jesus e acolheu, recebeu a missão de Jesus. Por isso, segundo a tradição, ele morreu mártir em Índia. Que Tomé seja para nós modelo de fé, uma fé que não acredita em qualquer coisa, mas uma fé também iluminada pela razão. Como dizia o Papa João Paulo II, a fé e a razão são igual duas asas que ajudam o Espírito Santo e o espírito humano a se levantar, a voar. Que a fé, nossa fé, seja também iluminada pela razão, não no sentido de que precisamos comprovar cientificamente os mistérios de Deus. O mistério de Deus escapa às provas científicas.
são enigmas que estão em cima. Mas que a nossa razão ilumine a nossa fé, no sentido de não acreditar em qualquer coisa, até em qualquer pessoa que vem falar. É à luz da razão que os padres da igreja, que muitos teólogos da igreja chegaram a questionar afirmações como heresias, a rejeitar afirmações falsas, afirmações de fé que não são verdadeiras, que nós chamamos heresias. Que também seja modelo de nossa fé, uma fé crítica, uma fé inteligente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.